make my body go, make our bodies higher and higher. Galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 13, né? Ideologias do século XIX na Europa, né? Primeiras ideologias, primeiras ideias que impulsionaram, tá? O mundo nessa época, a Europa, depois se expandiu para o restante do mundo, tá? E que levaram a movimentos aí iniciados na Europa novamente, tá? E que se espalhou pelo mundo, né? São ideologias, são pontos de vista, teorias, tá? Que tentam explicar a realidade do mundo naquela época e, de certa maneira, denunciam alguns problemas que se tinham também nesse momento, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco aí essa parte do capítulo 13 com vocês, tá bom? Primeiramente, o livro traz uma discussão sobre o que é ideologia, né? O que é o termo ideologia, né? Eu trouxe para vocês aqui de forma resumida. Conjunto de ideias, tá? Valores e opiniões. Então, quer dizer que ideologia nada mais é a visão de mundo, tá? A partir de um ponto de vista, a partir de crenças e valores aqui nesse momento, né? A partir justamente do conhecimento de uma pessoa, ou então de um determinado grupo, que tenta mostrar como aquele mundo funciona, né? Ou então justificar por que o mundo funciona daquele jeito, tá? Em que momento acontecem essas ideologias, né? Essas ideias começam a ser propagadas? A partir do século XIX, início aí, auge da segunda revolução industrial, que marca também com o fim do absolutismo, como a gente viu na aula anterior, né, que marca com as revoluções, tá? E ideologias vieram para justificar um novo momento aqui no mundo, tá? Só lembrando que o absolutismo é o poder autoritário, o poder absoluto dos reis, que foram derrubados aí aos poucos na Europa, no século XVIII, depois XIX, tá? E aí você tem uma nova ordem, uma nova forma de governo aqui, que tenta a todo momento se afastar mais ainda desse absolutismo. Ok? Olha aqui, ó. E aí, como primeira ideologia que eu trago aqui para vocês, é o liberalismo, né? Primeiro movimento que se tem aqui é a ideologia liberalista, né? A ideia liberal, no caso aqui, né? É o estudo e a compreensão do funcionamento do capitalismo. O que estava sendo vigente no mundo nessa época era o fortalecimento do capitalismo nesse momento. A partir da industrialização, você tem um trabalho, uma produção que visava o lucro, tá? Que visava a propriedade privada, e tudo isso faz parte do sistema capitalista aqui nesse momento. E o liberalismo ele vai ser um componente, né? Uma ideologia que vai, de certa maneira, afirmar esse capitalismo, que vai tentar compreender e justificar o sistema capitalista nesse momento, tá? Mas a gente divide aqui para vocês o liberalismo em duas vertentes, meninos, em dois meios aqui, ó. O liberalismo econômico e o liberalismo político, tá? Isso quer dizer o quê? Que o liberalismo econômico, tá, pregava a menor intervenção do Estado, né, o Estado mínimo, talvez você já até tenha ouvido falar disso daí, né, o Estado mínimo na economia, tá? E o liberalismo político, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tá, pregava justamente um Estado sem autoritarismo, como era lá no absolutismo. É uma forma também de afirmar essa quebra, esse fim do absolutismo, né? O liberalismo ele vem justamente como sendo o oposto do regime absolutista que foi derrubado na Europa aí nesse contexto, tá? E pregava também a divisão dos poderes, né? Quando se fala no liberalismo político, quer dizer que vai tirar aquela concentração de poder que se tinha antes na mão do rei e iria dividir esses poderes aí, tá? Entre as instituições do Estado. E aí você tem o poder legislativo, o poder judiciário, tá? E o poder executivo. Ou seja, aquele poder que antes ele estava concentrado, agora você tem justamente uma divisão para que não houvesse novamente a concentração absoluta em uma única figura, como acontecia no absolutismo. E o liberalismo, tá? Essa ideologia, essa corrente ideológica aqui, ele vem pregar e defender esse sistema, ele vem pregar essa ideia aqui para que a sociedade funcionasse de maneira melhor aqui nesse momento, tá? E aí, quando se fala em liberalismo, a gente tem que ver que antes mesmo da ideia liberal, a gente tem alguns filósofos, alguns autores que já pregavam essa não intervenção do Estado, tá? Então, como a gente fala em origens do liberalismo, a gente sempre fala dos fisiocratas do século XVIII. O que eram os fisiocratas? Eram estudiosos, tá? Que analisavam a sociedade naquela época, tá? E que, de certa maneira, defendiam que as práticas econômicas deveriam ser regidas por leis naturais,
tá? Isso quer dizer o quê? Que o Estado não deveria intervir em algo que iria crescer naturalmente, né? No caso aqui, na economia, que iria crescer naturalmente através do trabalho, através do comércio. E os fisiocratas, perdão, já defendiam no século XVIII, tá? A gente está falando do século XIX, mas a gente teve que voltar um pouquinho aqui no século XVIII. Já defendiam nesse século que essa economia não precisava da interferência do Estado, que o comércio, o trabalho já iria fazer com que aquela nação crescesse economicamente, e o Estado não deveria intervir. Ou seja, essa era a principal ideia dos fisiocratas. E aí você tem como um representante máximo esse francês aqui, ó, o François Quesnay, né? Ele vai justamente defender, ok, essa ideia e vai divulgar para a sociedade naquela época, ok? Ele era um médico, ok? Inclusive ele viveu na época do Luís XV, tá? Ele foi um fisiocrata bastante representativo aqui nesse momento, tá? Então ele vai, juntamente com outros teóricos aqui dessa época, mas ele se torna a representação máxima, ele vai se basear naquele lema que eu coloquei aí para você, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que nos dizeres franceses significa o seguinte, que tem até aqui no livro de vocês: deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si mesmo. Ele já defendia, mesmo na época do Luís, né? Mesmo na época do rei francês, da era dos Luíses, ele já defendia que a economia não precisava de um controle, não precisava da interferência do Estado, e que o governante, o monarca, enfim, deveria deixar que ela se autorregulava, porque ela iria naturalmente fazer com que a nação crescesse. Aquela lei da oferta e da procura, a lei do comércio, enfim, vai fazer com que a nação se tornasse mais forte economicamente, desde que o Estado não intervisse, ok? E aí sim, mais lá na frente, no século seguinte, tá? Você tem uma obra, século XVIII, você tem uma obra aqui, A Riqueza das Nações, defendida, publicada pelo Adam Smith. Pode-se dizer que ele é o pai do liberalismo econômico, porque o Adam Smith ele acaba pegando essas ideias dos fisiocratas e formulando suas ideias de acordo com o seu ambiente em que vivia. Um escocês, tá? Ele já pregava, né, a não intervenção do Estado na economia. É a partir da sua obra que ele vai difundir essa ideia que vai ser bem aceita por várias sociedades nesse momento. Ele também defendia, assim como os fisiocratas, perdão, a autorregulação. Para ele, a economia se autorregulava, né? Aquela lei da oferta e procura, tá? Isso também era preciso deixar a livre concorrência acontecer, tá? E essa livre concorrência vai fazer com que os empresários, os industriais, melhorassem os seus produtos, né? A questão do aperfeiçoamento dos seus produtos, ok? E com isso, também para aumentar os seus lucros, aumentaria a produção. Então, quer dizer que o empresário ofertava aquele produto, se fosse de boa qualidade, seria mais procurado, né? Se fosse mais barato também, e com isso o lucro daquela empresa, daquelas pessoas, iria aumentar. Automaticamente, a economia nacional seria fortalecida, porque o Estado deveria deixar, né? Já que o Estado deveria deixar a economia se autorregular, a economia ela cresce, né? Sem interferência. Era preciso deixar a livre concorrência acontecer, tá? E aí você tem essa lei natural, segundo a ideia dele, assim como dos fisiocratas, tá? Que a economia iria crescer se o Estado não intervisse. O liberalismo ele era uma resposta ao autoritarismo, ao absolutismo, né? Onde o rei comandava tudo, onde o rei estava lá regulando a política, a economia, a sociedade, enfim. Na parte econômica, o Adam Smith defendeu, justificou, inclusive, tá? O que os fisiocratas já faziam, a livre concorrência e a não intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado mínimo aqui nesse momento, como está aqui no livro de vocês, ok? E com isso, novamente, o Estado cresceria economicamente, ok? Mas aí vem a pergunta, quer dizer que o Estado não tem nenhum papel, então, nesse momento? Bom, economicamente, como eu disse para vocês, ele deveria deixar livre. Deixar e fazer, deixar e acontecer, né? Aquele lema lá dos fisiocratas, tá? Mas o Estado também tinha um papel. Olha aqui, ó, que eu coloco para vocês. O papel do Estado era o seguinte: assegurar o direito à propriedade, à educação, à ordem social, à segurança do território e assegurar os serviços públicos para que essas pessoas pudessem trabalhar
e assim enriquecer a nação. Esse era o papel do Estado, garantir a segurança da sociedade, garantir justamente o serviço básico, como a educação, para aquela sociedade. E dessa maneira, de acordo com a ideia liberal do Adam Smith, tanto o Estado quanto a própria sociedade em si cresceriam juntos, ok? E por conta disso, essa ideia foi bastante difundida, bastante aceita, né? Outras teorias baseadas no que o Adam Smith defendia, no que os fisiocratas também defendiam, outras teorias liberais foram surgidas aí, né? Foram surgidas, perdão. E o Thomas Malthus é um exemplo que nós temos aí até no livro de livro também, a sua obra, um ensaio sobre o princípio da população, ele vai tocar num problema muito preocupante nesse momento, um problema muito assim evidente, que é o crescimento populacional. E ele dizia que com esse crescimento populacional, tá, o mundo poderia entrar em colapso na questão dos alimentos, né? A produção mundial de alimentos não estava acompanhando, para ele, né, até hoje, não acompanha, tá, o crescimento populacional. Isso quer dizer o quê? Que enquanto a população cresce na medida de 2, 4, 8, 16, vai multiplicando, né, a produção de alimentos, tá, ela vai crescendo de maneira diferente, na progressão aritmética, tá? 1, 2, 3, 4, nessa sequência. Então, quer dizer que a população, para o Thomas Malthus, crescia de maneira de progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia de maneira de progressão aritmética, ou seja, não acompanhava esse crescimento desordenado da população. É aí que ele entra com o papel do Estado. Qual era o papel do Estado, como vocês estão vendo aí? Seria o controle no aumento da população, ok? A manutenção da ordem e permitir o desenvolvimento da economia. Como seria essa permissão? Da mesma forma que o Adam Smith pregava, onde o Estado não deveria intervir. O Estado só deveria intervir no controle da população, para que o mundo não entrasse em um colapso na produção de alimentos. Tá? Então, quer dizer que a preocupação do Malthus aqui, de acordo com as suas ideias, seria justamente o mundo não dar conta da superpopulação. Tá? Mas essa ideia ela tem a ver com as teorias liberais, porque o Malthus ele defendia que o Estado não deveria intervir em outros setores, senão no controle da população. Quer dizer que os outros setores econômicos, né, deveria ser livre para que ele se autorregisse também. Ok? Bom, vocês estão vendo aqui, galera, a parte do socialismo, tá bom? Então, galera, a gente vai trabalhar agora outras ideologias, e essas ideologias se afastavam do liberalismo, tá? Aqui nesse momento, ok? Surgiram na Europa e tinha também como um dos objetivos criticar o sistema econômico, que muitas das vezes era até defendida pelo próprio liberalismo. Mas, como foi dito ontem, o liberalismo ele pregava justamente a livre concorrência, o enriquecimento natural, né, da nação, mas também, por outro lado, você tem a diferença social que se tinha nessa época era muito grande, né? Você tem justamente essa divisão de riqueza desigual. Isso causava uma crise muito grande, porque nem todo mundo crescia da mesma maneira. E você tem as diferenças econômicas e sociais nessa época, tá? E o socialismo surge justamente para criticar esse sistema onde você tem a desigualdade. O que o socialismo prega nesse caso aqui, tá? A igualdade social, né? Uma ideologia que defende justamente que a riqueza deveria ser dividida de forma igual para todos, ok? Regulado pelo Estado, obviamente, logo no início, mas que a sociedade vivesse sem conflitos, tá? Sem crise, sem diferenças sociais, como acontece no liberalismo. E aí, essa ideologia, galera, ela se divide em dois grupos distintos, né, que defendem o socialismo. O grupo dos socialistas utópicos, tá? E dos socialistas científicos. E qual é a diferença do socialismo utópico para o socialismo científico? É o que nós vamos ver hoje aqui com vocês, tá? Aí na página 8, indo para a página 9, a gente já fala um pouco sobre esse tipo de socialismo utópico aqui, tá? E aí nós temos aí como representante um cara chamado Saint-Simon, tá? E o Charles Fourier e o Robert Owen, né? Que são representantes do socialismo utópico. Eles receberam essa denominação, tá? Porque eles não apresentavam como esse socialismo iria ser colocado na prática e em larga escala.
Na ideia, era tudo bonito, por isso o nome é socialismo utópico, imaginário, né? O socialismo da teoria. Utópico significa justamente somente teórico, né? Que não foi colocado na prática, é somente imaginado, tá? E aí o que acontece? O socialismo utópico, como vocês estão vendo aqui no slide de vocês, é um conjunto de ideias, ou era um conjunto de ideias, tá? Desenvolvida no século XVIII para resolver os problemas sociais. Só que a grande crítica, né, a grande crítica que se tinha nesse momento, é que não se tinha uma ideia de como isso seria implementado nas sociedades. Na verdade, dos três teóricos que eu vou falar aqui para vocês, somente um tentou colocar em prática, que foi o Robert Owen, tá? Mas o Saint-Simon, que era um francês, né, ele acaba criticando essa ideia de sociedade liberal, tá? Dizendo que a sociedade deveria ser composta por maioria de produtores capazes de gerar riqueza, tá? As empresas capitalistas estão muito preocupadas, as empresas capitalistas deveriam estar preocupadas, principalmente com a classe trabalhadora, porque ela que gerava riqueza e não o patrão, né? Isso aí é uma base, é uma ideia do socialismo, tá? Que quem gera a riqueza de uma nação, de uma empresa, é o trabalhador, tá? Isso o Karl Marx também fala. O patrão, né, o burguês, o dono da empresa, ele é o dono dos meios de produção. Mas o dono da força de trabalho é o operário, né? Então, é ele que é responsável por gerar riqueza, tá? Então, por conta disso, se ele gera riqueza, então a ele pertence também essa riqueza, tá? Essa é a ideia dos socialistas. E o socialismo utópico se afasta do científico porque não tem um estudo assim detalhado de como isso seria na prática. Ok? O Saint-Simon, por exemplo, ele vai idealizar uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade que seria governada por cientistas e empresários, né? Intelectuais, nessa época, e que esses empresários deveriam estar preocupados com os trabalhadores. E dessa maneira, todo o lucro, né? Tudo que era produzido aí na empresa, deveria ser repartido de forma igual para os trabalhadores também. Isso, de acordo com o Saint-Simon, com a ideia dele, as diferenças sociais, as injustiças seriam minimizadas, seriam diminuídas por conta disso, tá? O sistema iria favorecer as pessoas mais pobres, tá? Isso ia fazer com que a pobreza fosse diminuída e a diferença social também, ok? Ele dizia que a sociedade deveria justamente trabalhar e que esse trabalho o fruto desse trabalho deveria ser dividido para a sociedade e não somente para o empresário, para o dono da empresa. Porque qual é a crítica principal dos socialistas? É que as pessoas trabalham, os operários trabalham, mas o único que enriquece é o dono. O que acontece hoje, né? Hoje, os donos da empresa, até algumas preocupadas com a repartição do lucro, mas é muito difícil de se encontrar. A maioria, mais de 90%, trabalha pensando somente no próprio lucro. Pagam um salário para o trabalhador e o que sobra, o restante, é todo para o empresário. É o que acontece hoje na sociedade capitalista. Tá? E há uma crítica do socialista aqui nesse momento. Saint-Simon foi um dos primeiros a criticar esse sistema liberal. Tá? Isso faz parte do liberalismo, né? Essa concentração de riqueza somente na mão do empresário e não dividida entre os trabalhadores. Tá? Além disso, além dele, nós temos um cara chamado Charles Fourier. Né? Esse cara bem aqui, ele acaba entendendo que a sociedade deveria também ser mais igualitária, né? E as empresas, a sociedade em si deveria ser organizada em falasteres, né? Ou seja, em grandes habitações que ele iria reunir as pessoas e também as empresas. Para o Charles Fourier, a sociedade deveria ser organizada em comunidades produtivas, né? Em cooperativismo. Quer dizer que na mesma empresa, tá? Todo mundo se ajudava. Da mesma forma que o Saint-Simon falava. Mas aqui já dizia, é preciso ter um falastério, um local onde as pessoas poderiam viver, conviver e dividir tudo o que produzia. Tá? Seja empresa, seja comunidade, seja habitação. Tudo deveria ser de forma igual para todos. Tá? E, por conta disso, ele não teve apoio dos empresários. Né? Qual é o empresário que vai querer dividir sua riqueza? É difícil hoje, né? O cara acumula riqueza e quer só para ele e para a sua família. Não vai querer dividir para o restante da sociedade. Tá? E o terceiro socialista utópico que nós temos aqui é um cara chamado Robert Owen, um inglês, né? Esse cara bem aqui, ó. Esse cara, ele foi um empresário, mas também, antes de ser um empresário, ele era um operário, né?
ele viu justamente aí com o seu trabalho que era preciso melhorar a condição de vida do trabalhador, primeiramente, para que a empresa gerasse mais riqueza. Quer dizer que o trabalhador de bem, né, o trabalhador bem aí economicamente, socialmente, geraria mais riqueza ainda. Então ele cria a cooperativa, ele foi o único aí teórico do socialismo utópico a tentar implementar numa empresa o que ele pensava, né? Ele negava o individualismo das empresas capitalistas, ele propôs a redução nas suas empresas, tá? A redução da jornada de trabalho, a instrução escolar aos trabalhadores, tá? Essas foram algumas mudanças que ele tentou mudar aqui. Só que não dura muito tempo. Ele tenta implementar na sua fábrica esse tipo de organização. Ele tenta levar até para outro país, no caso lá nos Estados Unidos, essa mesma ideia. Só que ele não tem muito sucesso porque ele acaba não tendo o apoio dos outros empresários. O que ele quis fazer aqui? Ele quis montar na sua empresa um cooperativismo. Aquilo que os outros dois estavam defendendo, ele tentou colocar na prática. No início deu certo, né, na sua empresa, mas quando ele tentou expandir, acabou não dando certo, porque os outros empresários não pensavam do mesmo jeito que ele, né? E ele acaba perdendo espaço e acaba fechando suas empresas aí, ok? Então, eles são considerados socialistas utópicos, porque na prática, o que eles pensavam não foi colocado assim a longo prazo, nem em larga escala. O único que ainda tentou colocar, mas com pouco tempo acabou fechando sua empresa cooperativista aqui. Ok? E aí entra em cena o que nós chamamos de socialismo científico, na página 8. Socialismo científico, a gente já fala de um cara chamado Karl Marx. E o Friedrich Engels também, né, que foi seu parceiro aqui nesse momento. Qual é a diferença do socialismo utópico e o socialismo científico, já que eles denunciavam as mesmas condições, né, e basicamente defendiam a mesma coisa aqui nesse momento, que é a divisão igualitária entre a população, entre a sociedade, tá? Assim como o socialista utópico, o Karl Marx, o Friedrich Engels, tá? Ele defendia o fim da exploração dos operários, ok? Só que aqui é o seguinte, o Karl Marx acaba estudando isso. Ele estuda as sociedades ao longo da história, ele e o Friedrich Engels, né? Ele acaba estudando as sociedades ao longo da história e leva à conclusão, pessoal, de que tudo estava relacionado ao acúmulo de riqueza. Todas as lutas históricas estavam relacionadas pelo poder. Seja na Revolução Francesa, seja em outras guerras, tudo era relacionado à tomada de poder, tudo era relacionado à riqueza. Tá? Então, a diferença é que ele estudou as sociedades ao longo da história e chegou à conclusão, que, historicamente, as lutas sociais aconteciam por conta da riqueza. Então, para acabar com essas lutas, ou então, ele diz que o importante aí nesse momento era se ter uma luta para que a exploração acabasse, tá? É aí que vem a ideia aí do materialismo histórico, né? Quando ele observa a economia das sociedades de acordo com a história. Ele percebeu que tudo passava pela luta de classe, do mais poderoso com o menos poderoso aqui. Uma das suas principais obras foi justamente o Manifesto do Partido Comunista, onde ele denuncia essa exploração, e no final do livro, inclusive, fala uma frase que vai se tornar bastante conhecida aí no restante do mundo, que é: trabalhadores do mundo unidos. Ele pregava a união dos operários para acabar com essa exploração. Tá? Então, esse materialismo histórico que ele defende aqui nesse momento, pessoal, é a observação socioeconômica da história, onde ele leva à conclusão de que tudo passa por luta de classe, né? Entre o mais poderoso e o menos poderoso. E aí você tem também uma outra ideia, que é o materialismo dialético, tá? Onde deveria ter um debate entre os opostos, entre, no caso aqui, a burguesia e o proletário, né? Deveria ter uma conversa, no caso, conversa não, um debate, tá? E nesse caso aqui, caso não fosse resolvido, haveria a chamada luta de classe, tá? Essa luta de classe seria a saída para acabar com a exploração. Ele defendia que o proletário deveria tomar o poder, né? Uma das bandeiras que ele defendia era que o proletário deveria tomar o poder, assumir o poder, ok? E assim acabar com a exploração proletária, ok? Por isso que ele fala que era preciso passar por várias fases aí dessa sociedade, para acabar com essa ideia de liberalismo, de desigualdade, enfim.
Ele dizia que dentro das empresas existia uma coisa que era chamada de mais-valia, que é o trabalho que não era pago para o operário, né? Ou seja, a riqueza que o operário, que o trabalhador produzia, não condizia com o valor do seu trabalho. Se o cara trabalhasse, por exemplo, 10 horas por dia nessa época, ok? Ele deveria receber pelas 10 horas que ele trabalhou, não é isso? Esse seria o justo. Mas, de acordo com a análise do Karl Marx, tá? Ele só receberia 4 horas. E o restante das horas que aconteceu, né, de riqueza? Era tudo para o dono da empresa. Era tudo para o burguês, ok? Então, isso era o que justificava, então, o que gerava a exploração nesse momento. Então, era preciso fazer uma revolução socialista nesse momento. E aqui na página 9, pessoal, ele mostra que essa revolução deveria passar por 2 momentos. Primeiro, o socialismo, tá? Ou a ditadura do proletariado, onde os trabalhadores tomariam o governo das mãos das classes dominantes e aboliriam a propriedade privada, tá? Ou seja, eles acabam deixando, acabavam com essa propriedade privada e distribuíam de forma igualitária para todo mundo nesse momento, tá? E o controle dessas empresas sairia da mão dos burgueses e iria para a mão de um comitê, de um grupo de trabalhadores. Essa é a primeira fase da Revolução Socialista, para acabar com a exploração. Né? Eles implementou isso na prática. Na prática aconteceu, vamos já pela na frente, tá? Isso acabava com a estrutura produtiva. E a segunda fase é a fase do comunismo em si, né? Que já que os proletários já tomou o poder, agora tudo seria dividido, a propriedade seria definitivamente abolida aqui nesse momento. O trabalho e a riqueza seria dividido de acordo com o que eles produziam, né? Então, quer dizer que para ele chegar a essa conclusão, né, de tomar o poder dos empresários, ele estudou a história, o Karl Marx, e entendeu aqui e ensinou para a sociedade que tudo passava pela luta de classe. As coisas só mudavam desde que acontecesse uma luta para tomar o poder daquela pessoa que estava oprimindo, né? Então, a ideia principal dessa revolução socialista, que era, além de acabar com a exploração da burguesia, era acabar com a propriedade privada e com o Estado. O comunismo seria o ideal para eles, onde não existiria Estado, não existiria ninguém mandando em vocês. E tudo que era produzido seria dividido aqui entre eles, ok? E aí, na prática, acontecem algumas revoluções com base nas ideias de Karl Marx. Uma bastante conhecida, que vocês vão estudar ano que vem só, é a Revolução Russa. A primeira revolução socialista no mundo. A primeira revolução onde o proletário, né, os operários, tomam poder no país, na sociedade, e implantam, uma revolução socialista, né, onde o poder foi passado para os trabalhadores e acabou com a monarquia naquele país naquela época, 1917, tá? Com base no que o socialismo científico aqui do Karl Marx e do Friedrich Engels defendiam. Ok? Beleza? Bora lá, galera. Passando aqui, mas eu preciso que vocês leiam também o material, tá, meninos? Passando aqui mais um pouquinho, nós temos aí na página 10, tá? O anarquismo, tá? O anarquismo também defendia uma sociedade sem Estado, sem o governo. Muitas das vezes, pessoal, o termo anarquismo, tá? Ele é mal entendido, mal interpretado. Porque quando se fala em anarquismo, tá? As pessoas pensam logo que é o caos, como está aqui no livro de vocês, que eu acabei de ler aqui, tá? Que é o caos, que é a desorganização. Pessoa anarquista é uma pessoa desorganizada, bagunceira. Mas não é isso. Muito pelo contrário, o anarquismo é uma organização que não tem um Estado. Vocês estão compreendendo? É uma sociedade que não precisa de um governo lá em cima para comandar a sociedade. Parecido com o socialismo, né? Onde a própria sociedade iria gerar sua própria riqueza e iria dividir entre si, sem que o Estado entrasse aqui nesse momento. Mas agora, qual é a diferença do anarquismo, que pregava isso daí, né? Sem a presença do Estado, para o socialismo, que o projeto final é também uma sociedade sem Estado. É que aqui no anarquismo, eles não acreditavam na ditadura do proletariado. Eles não acreditavam que o proletariado tinha que tomar o poder. Por quê?
Porque se o proletário toma o poder, vai ter novamente uma outra forma de dominação, né? Então, quer dizer que de uma forma ou outra sempre vai ter alguém dominando. Para os anarquistas, era preciso acabar com o Estado, tá? Era preciso acabar com essa autoridade de maneira direta. Era uma transição direta, uma mudança direta para uma sociedade sem governo, sem passar pela ditadura do proletariado, como o Karl Marx defendia. Tá? Eles não acreditavam que o proletariado iria dividir de forma igual as riquezas. Eles pensavam, né, eles acreditam, os anarquistas, que quando um outro grupo toma o poder, a exploração continua do mesmo jeito. Então é preciso ter uma luta, uma revolução para uma transição direta, sem passar pela ditadura do proletariado defendida pelo Marx. Ok? E aí, entre muitos teóricos aí, você tem esse cara que é o William Godwin, um dos primeiros, tá? A defender essa ideia, o fim do controle do Estado da propriedade privada. Ele defendia um equilíbrio nacional entre a necessidade e a vontade. Para ele era muito clara essa diferença. A sociedade necessita, mas nem sempre aquilo que ela quer é uma necessidade. Então, deveria ter esse equilíbrio aí. E a sociedade só poderia, a partir desse pensamento racionalista dele, que só poderia conduzir essa vida sem Estado se a sociedade entendesse o que era necessidade e o que era a vontade dela, tá? Que muitas das vezes aí a divisão não seria igualitária, porque ia ser confundido com a vontade daquela sociedade. Vocês estão compreendendo? Que, de certa maneira, não seria, por exemplo, vamos supor assim, aquele grupo social necessita de uma determinada riqueza para sobreviver. É diferente se eu disser que ele tem vontade de acumular aquela riqueza. A partir do momento que a sociedade entendesse essa diferença, aí sim a nação iria crescer de forma igualitária, tá? Proudhon foi um outro aí bastante conhecido no anarquismo. Quando se fala em anarquismo, a gente sempre vai lembrar do Joseph Proudhon. Da mesma forma, quando nós falamos em socialismo, a gente lembra muito do Karl Marx. Quando se fala em anarquismo, vamos sempre lembrar do Proudhon, ok? Ele critica as transgressões do capitalismo da mesma forma que os socialistas faziam, né? Defende a pequena propriedade, né? E os empréstimos que podem acontecer sem juros, né? Hoje o capitalismo é assim, tu empresta, mas tu paga com juros. Né? E isso acaba gerando também problemas, gerando diferenças sociais, tá? O fim do Estado e a criação de uma república em pequenas propriedades, né? Isso quer dizer que não era para ter governante, cada grupo seria de forma autônoma, cada região governaria de acordo com a sua própria vontade. Isso é o anarquismo. Não quer dizer que seria o caos, seria a bagunça. Seria justamente uma organização que não precisasse do Estado. E qual é a diferença do anarquismo para o socialismo mesmo? Que eu falei para vocês? Oi? Não, tanto o socialismo quanto o anarquismo defendiam a ausência do Estado. Agora, qual é a diferença deles? Oi? É porque o socialismo, ele tem um próprio, tipo, ele tem podemos dizer, um presidente, um cara que fica com a riqueza. E o anarquismo, tipo, é a sociedade que faz a própria riqueza e divide eles todos. Basicamente, você falou está correto. Só para a gente resumir aqui, o anarquismo ele não acreditava na ditadura do proletariado, né? Ele não acreditava no poder do proletariado. Ele dizia que se o proletariado toma o poder, vai ter exploração do mesmo jeito, vai ter alguém sempre mandando na sociedade. E o anarquismo defendia uma sociedade sem nenhum tipo de domínio, de comando. Cada grupo, né, da sociedade viveria de acordo com a sua necessidade, como o William Godwin falou, né? Cada grupo viveria de acordo com a sua necessidade aqui nesse momento, tá? A diferença é que o anarquismo defende uma transição direta para a sociedade sem Estado. E o socialismo não. Para o Karl Marx, deveria passar por etapas, tá? Até chegar ao comunismo, de acordo com a ideia dele, onde não se teria Estado também. Muito bem aí. Então, compreendido aqui, né, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês hoje. E aí nós temos um outro cara chamado Mikhail Bakunin. Esse cara bem aqui, ele era mais radical. Existia dois grupos de anarquistas aqui nesse momento. Virem aí na página 11, pessoal. Dois grupos aí, pessoal.
o anarquismo mais, digamos assim, mais organizado, mais pacífico, e uma segunda corrente de pensamento que era o anarquismo radical. Para o Proudhon, e assim como os seus seguidores, o Estado só poderia, digamos assim, sumir da sociedade a partir da luta armada. Para ele defendia que a sociedade deveria pegar em armas, ir para as ruas e acabar de vez com o Estado, porque o Estado não iria conversar. O Estado não iria entrar em acordo com a sociedade, então era preciso pegar em armas, né? Então, o que o Bakunin defendia aqui, pessoal? Ele era mais radical. Ele defendia um movimento armado, né? Ele defendia o fim do Estado, como está aí no slide para vocês, e das desigualdades a partir da violência, a partir do movimento armado, ou seja, é uma outra corrente do anarquismo, que era o anarquismo radical aqui nesse momento, tá? Então, esses movimentos aqui, pessoal, acabou influenciando as sociedades, principalmente as sociedades europeias nesse momento, para elas mudarem, né? Para elas acabarem com o autoritarismo que até então ainda existia na Europa, de reis, né? De governantes aí bastante arbitrários. E as ideias do Bakunin deu origem ao que nós chamamos de anarco-sindicalismo, né? Onde os trabalhadores começaram a se organizar, a se reunir para derrubar, então, não só os seus patrões, mas também o Estado, tá? Isso a gente vai ver em movimentos de unificação da Alemanha, nós vamos ver na França novamente, pessoas influenciadas nessas ideias para acabar com o domínio naquele país, ok? E aí, galera, depois desse movimento armado, aí sim você tem uma sociedade baseada no cooperativismo e na igualdade. Algo muito semelhante ao socialismo e o anarquismo mais pacífico, tá? Mas, para o Bakunin, assim como os seus seguidores, é preciso ter uma luta armada aqui, nesse momento. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, quando for na próxima aula, a gente vai falar do nacionalismo, que é um outro movimento dessa época, tá? Vamos terminar essa última partezinha que tem aqui do capítulo de vocês, que é o nacionalismo e o papel da igreja nessas teorias, né? A Igreja Católica também criou teorias, né? Para a sua sociedade nessa época, tá? Vamos ficando por aqui e nos encontramos aí numa próxima, meninos. Até a próxima aí. Tchau, tchau.